Qual é a página, cara? Vantagem, página 53. Como é que você quer saber uma vantagem? Essa é 53 está doida? Eu sou maluca. Olha só, ele fala aqui que o aparecimento de pragas e de insetos provém do uso de adubos e inseticidas. Isso aqui parece, quanto mais eles colocam o adubo na terra, né, essas pragas e esses insetos aparecem. Nesse sentido que ele... Tem que entender assim, acho que é uma lei da purificação, acho que eu vou ficar fixado. A lei da purificação é assim, botou sujeira, vai ter que purificar. Então, esses elementos aí são purificadores, são elementos purificadores. Se por acaso ele purifica, para purificar, ele faz alguma exigência maior, isso possa trazer um transtorno no solo, no organismo, é problema da pessoa. Assim, comer também, assim, por exemplo, você plantou coisa, aí não está lá no bichinho come. O meu todo dia de coisa que eu plantei de agrião, estava aí. A mesma coisa, o solo estava sujo, né? A areia, a terra estava suja. Ou também pode ser solo, pode ser semente, pode ser... Era semente que eu Mas melhor de pensar assim, quer ver? Deixa eu ver. Porque a gente, isso aqui que o pessoal vê, vamos pensar o seguinte, olha só. Aí quer te fazer um paralelo, acho que é melhor para a gente entender. Fala aqui. O problema é o seguinte, quer dizer, pareceu que não. se a gente fizer uma comparação, aqui tem um... Tem que ser mais escuro mesmo. Isso aqui não é bom. Até a gente aqui para ver a luz estava quente. Acho que isso aqui deve ser melhor. Fez assim. E a raiz aqui, sei lá, um pé qualquer, de coco, qualquer coquinho, qualquer coisa. Bom, qualquer negócio aqui. O problema é se você comparar, então o reino animal, o reino nominal, podia ser um animal também, o reino nominal e o reino vegetal, né? Se você olhar aqui é o seguinte, aqui você precisa do gás carbônico, né? E aqui você precisa do gás do oxigênio. Entra por aqui, vai na circulação e, bom, aqui você precisa do sol, né, para você ter o elemento fogo, né? E aqui também você precisa do elemento fogo. Você capta no coração, né, o elemento fogo. Então entra o oxigênio por aqui, entrou. O sistema circulatório, né, é o que é? É o oxigênio com sangue. Ele pegou aquele sangue todo que veio pelas veias, precisa ser purificado, purifica ali. Então é um processo mais ou menos assim, você está vendo que não tem diferença no final das contas. Então se você tem aqui micro-organismo, aqui você está cheio de bactérias, vírus, né? A flora intestinal é uma apanhada para você ter. Então tem coisas que às vezes são micro-organismos, são bons para fazer esse trabalho aqui, e às vezes tem uns ruins. E aqui também, pode ter uns ruins também. Geralmente quando você coloca muita, principalmente pelo problema da agricultura orgânica, você coloca muita esterco, essas coisas, o que acontece? Muita gente pega lombriga, pega uma opção de coisa, e aí se aloja até no fígado. Não só se aloja no intestino, não, se aloja. Então é um problema. Bom, mas não temos aqui o papo aqui. Então, qual é a grande diferença? Né? A grande diferença que o pessoal não percebeu, eu estava assim conversando com algumas pessoas, o pessoal se fixa muito no alimento. No alimento. No alimento. Ou então na nutrição, no nutriente. Mas
se fixar e não ver o que é mais importante. Porque no momento em que você ingere qualquer coisa, né, qualquer alimento, qualquer coisa. Bom, eu não falei na questão, ambos precisam de água, né? Tanto aqui como aqui. Bom, quando você ingere alguma coisa, o que é importante? Não é o que você está ingerindo. Se você não prestar atenção, esses órgãos, cada órgão daqui, esses órgãos é que vão triturando, que vão fazendo, né, que vão extraindo as coisas. E chega um momento que não só eles vão distribuindo as coisas, mas antes de distribuir as coisas, o que ele faz é produção. Isso é que é a coisa mais importante. Você produz coisas que você não espera. Por exemplo, como é que você vai comer aqueles verdes, aquele dá o exemplo assim, meio de verde, você vai produzir uma coisa vermelha. Ou então uma vaca vai comer o capim, vai produzir o leite. Quem é que faz esse elemento produtor, cara? Parece que ninguém acorda para esse problema. Quem produz é o organismo. O próprio organismo. Então o organismo é que é importante, não é você pode ingerir, aí começa aquelas conversas todas, pode ingerir coisas. Quanto mais complicado você dá uma coisa, é que a gente não pode fazer esses testes o tempo todo, mas quanto mais complicado, mais trabalho você der para ele, mais ele tem que elaborar aquilo para poder produzir. Então o segredo para você fortalecer o organismo não é fazer as coisas simplificadas para ele. Você tem que fazer procurar os elementos mais frescos e sem agrotóxicos, sem sujar as coisas todas. Isso é que é o segredo. O restante botou essa coisa para dentro, não te importa, deixa ele. Esse é o segredo. Então, quando você começa a sujar, de que maneira? Eu falei, o alimento, se tiver agrotóxico, né, já começa a sujar o... Então, se começa a sujar, o organismo vai começar a ter trabalho. A mesma coisa aqui. Se você sujar, qual é a equiparação? Se o organismo aqui que é importante, né? O que é importante aqui é o sol. Entendeu? Então, sujou, vai começar a aparecer coisas que é para comer aquela sujeira. Então aqui tem, a gente pensa que não tem essa sujeira, depois fala aqui, né? Você falou ainda há pouco a palavra inseto, lembra? Nós não temos os nossos insetos para comer, tá? Vai chupar nosso sangue. Uma coisa. Tinha um terreno, num lugar que eu ia, que chama muita lesma. Muita lesma no quintal, cheio de muita plantação, entendeu? O cara depois me explicou que aquilo ali é para limpar não sei o quê, no solo, Bom, essa matéria orgânica ela não é submetida a um tratamento, tipo assim, em Araruama eles fazem um tratamento dessa matéria orgânica para colocar nutrientes no solo, não tem cheiro, fica como se fosse um capim, assim, entendeu? Mas é algo que é submetido ali, não tem bactérias. Vou te dar um maior exemplo que tem. Você falou que local? Araruama. Araruama. Vou te dar um exemplo de Araruama mesmo. Olha só. Araruama, se não me engano, no Brasil, é o que tem a maior transformação dos esgotos que são montados. Somente tem um edifício, que é aquele muito edifício aqui perto. Ali ele tem assim, tem uma coisa grandona, corresponde mais ou menos a 2 estádios de futebol. E tem umas outras pequenas coisas. Ele só usa plantas. Uma é do Amazonas e 2, sabendo, são do Rio Nilo. Papiro, uma delas. Então, quando você pega, e no primeiro momento, pega aquele esgoto bravo, pega mesmo, próximo preto. O primeiro momento que faz, eles têm um gasto de energia. É o único momento que ele tem um gasto de energia, que sai mais ou menos R$2.500, enquanto que para você usar para fazer, esqueci o nome, qual é o nome desse negócio para tratar de esgoto? Tratamento de esgoto. Mas tem um nome para isso. Tá bom. Para você fazer isso, da outra maneira que não seja essa, você gasta 10 vezes mais, pelo menos. Entendeu? Então, acontece, você só faz isso aqui, esse gasto de energia, por única razão, para você oxigenar. Aquilo ali já está sem oxigênio nenhum, você dá mais oxigênio da coisa. Depois, quando ele vai passando para esses canteiros,
planta vai sugando, lá não tem cheiro nenhum. Cheiro nenhum. Convive perto. É com planta? Com planta, só com planta. Eu mandei um e-mail nesse sentido, acho que sim. Para drenar, tipo, o GT. Aí lá é na A Jiguara faz isso. tem vários. Aí eles fizeram um jardim flutuante com essas plantas e aí fica soltando, fica limpando os rios. Isso que tem. A Jiguara faz isso. Faz. Mas Mas os três mais importantes, eu estou falando assim, Concentrado. eles estudaram para Não, isso, né? precisa. Então a Jubaba pode fazer, mas não faz que nem essas. E quem começou isso muito foi na França. Eu acho que sim. Aí foi começou o pessoal passeia, virou um parque ecológico, aquelas plantas todas, entendeu? Para você ter ideia, eu dei ideia só de. Tem uma coisa que o custo é muito mais. Ah, sim, eles depois pegam isso aí, quando pega essas plantas, já cresceu o máximo, tal, você olha assim, você vê, poxa, ali tem mais verde. Quando ela está mais verde, é o momento de você tirar. Quando você tira, você tritura tudo. Aquilo virou excelente adubo. Entendeu? Então, eu esqueci de uma coisa, tem uma coisa aqui que quer dizer, se torna uma coisa que nem lucrativa, porque eles não vendem isso. Então o cara vai lá, pega, usa nas plantas, nos outros lugares e tal. Mas dentro disso aí, eu sou acha, na opinião do senhor, que é falta de conhecimento da agricultura e a cegueira da ciência, como diz aqui, ou isso aí é porque eles fazem mesmo para poder... Olha, misturou duas coisas, né? Eu acho que agora já é um problema que existe em indústrias. Porque toda hora que você pensar assim, quando você pensar na dietética, por exemplo, quando você pensar nas plantações, tudo isso, meu amigo, não pensa que a ciência é a maior ilusão que as pessoas têm, pensar que a ciência é uma coisa mesmo. Não é isso, cara. Quem é que financia a ciência? Entendeu? Financia bravamente mesmo. Depois que vier vender um remédio para dizer que ele é o melhor, não tem embasamento científico para dizer aquilo. Mas tem venda. E as pessoas se deixam vender. E médico, tudo. Se você for falar esse negócio em detalhe, é um monte de gente se vendendo. Entendeu? Está se matando, né? Matando todo mundo. Não, mata os outros. Não. E depois ele sabe das coisas e não vai tratar, por exemplo, os parentes dele com aquele médico. Vai tratar com o outro. Todo mundo já sabe, isso é um jogo. Então, eu acho que uma das coisas que tem mais complicadas da gente, eu vou dizer a palavra essa. O Alexandre já usou essa palavra, vou usar com a palavra medicina que é melhor. Essa aqui. Superstição. Por incrível que pareça, as pessoas que falam com uma certa sabedoria do convencional, ele é um supersticioso e ele não sabe. É o contrário. Entendeu? É um problema complicado, porque você tem que vender uma outra coisa, mas a pessoa já está completamente dominada por conhecimento na escola, por mídia, por não sei o quê. O cara vai virar esse jogo? Não vai virar. Ele não vira. Então, se você pensar assim, né? Aí a conversa nutriente, então, nossa senhora. Isso aí já foi falado, aí, quando deu exemplo aí do Marco Borges, perdeu as eleições. Perdeu as eleições, porque foi visto que a carne e o laticínio poderiam dar problema e ele ficava junto com esse pessoal, perdeu as eleições. Entendeu? Então é um mundo que a gente muda a nossa cabeça, ou então vai ficar contando a ladainha, a mesma ladainha o resto da vida. Mesma ladainha, porque ele aprendeu isso, cara, que não vai se desvencilhar disso. Verdade. O cara já está todo pronto, a caixinha que vem dele pronta desde pequeno. Daí ele dá aquela A palavra é essa aqui, ó. Ou isso aqui. Paradigma. Já existe um modelo. É a caixinha. Ou a pessoa muda esse modelo, ou permanece com ele. Esse aí é o central da história, entendeu? A pessoa que não consegue mudar isso, às vezes quando você está conversando, o cara não entende o que você está falando, porque ele está preso naquilo lá. Entendeu? Exatamente. Não entende. Né?
Não, vai achar que você... Ele pode até entender, mas ele vai sentir que vai interferir no ganho dele. Ele pode ser uma pessoa burra e entender que esse troço vai interferir no meu ganho, não se consegue. Não é por aí. Não é? Agora, tem coisas que tem que entender os detalhes, né? Detalhes climáticos, detalhes do que está ao redor, o detalhe do que você quer fazer com este corpo. Tá? Dependendo do que você quer fazer com esse corpo, você, às vezes, tem que fazer uma coisa ou outra. Entendeu? Porque nutriente você vai ganhar. Agora, às vezes, você precisa ganhar, chamamos de nutriente, você vai ganhar mais ou menos, dependendo do que você tiver que fazer. Se você for um policial, você vai só se alimentar de vegetal, não sei o que, não, talvez não seja bom. Você precisa de uma certa agressividade. Entendeu? Bom, não sei, eu dei uma parada assim para agora se fixar, olhar para isso aqui e conversa o que quiser. Entendeu? Acho que agora conversa o que quiser que a gente... Quando ele fala também das folhas pequenas, quando as folhas... isso aí é o seguinte, olha só. Quando as folhas são pequenas... Está vendo o sol? Né? Uma fonte de energia e tal. Quando você resolve botar adubo, agrotóxico, quando você joga isso aqui, a primeira coisa que vai bater são nas folhagens. Então, quando você alimenta as folhagens crescem. Quando as folhagens crescem, os frutos que estão ali dentro não pega sol, não pega coisa. E ele vai ficando fraco, não dá quase nada, a raiz vai começando a enfraquecer, qualquer ventinho derruba. Então é uma parafernália. Agora, o camarada tem que sentir o seguinte: olha para a coisa que está acontecendo, faz experiência, vê se não é isso, se ele quiser comprovar. Então, muda o jogo. É preferível você não ter folhas largas. Para que você quer folhas largas? Você está interessado no fruto, se for o caso, né? Entendeu? É isso aí. Mas o agrotóxico não vai pegar na folha, ele vai pegar tudo, Agrotóxico? vai pegar o fruto, não vai pegar... Estou dizendo o seguinte, que a primeira coisa que aparece, cresceu... Mas e os frutos não crescem? Não, porque a primeira coisa que é necessária é o sol. Vai ficar na sombra. Né? Não, mas por que os alimentos hoje são inóculos? São cheios de hormônio também? Isso aí já começa o problema de hormônio, né? Mas já entra em várias... Agora, hoje, meu Jesus... porque a dos bactérias, porque esse lixo de agrotóxico, aí não tem o sol, aí precisa dele, aí a gente toma cuidado. Justamente por causa disso. Toma cuidado com as vantagens que ela está começando a trabalhar, que daqui a pouco aquele fruto é grande, você põe na frigideira para cozer, ele encolhe. Porque é tipo você tomar hormônio para ficar com bração, né? Essa é a questão. Né? Ele pode me encolher, mas ele é ruim. É o tipo, esse frango rica, que agora está imitando até o que diz que não leva antibiótico, né? Que estão falando, né? Na verdade leva, é no sentido que a coisa porque tem o frango pole, eles devem ter feito o teste lá, lógico que fizeram, viram que o sabor é diferente, aí começaram a trabalhar um lado lá sem antibiótico. Mas a gente sente que leva, a gente sabe que eles colocam mesmo. Ele mingua, inclusive ficou sabendo, foi motivo até de entrar na justiça, que o peito injetava água e congelava, que é para pesar mais, ficava aquela água quente. E pesava mais o peito, depois de congelado, você está vendo ele congelado, pesava muito mais por segunda. Injetava água e congelava aquele peitão. É água. Assim Água faz com congelada. bacalhau, assim faz Merece. para inchar. Aí ele encolhe, quando você faz esse frango, ele murcha. Bom, vamos prosseguir, que tem isso aí. Esse negócio que ele fala aqui também, esse tal de dermatocoses, que é comum chamado de comichões. Sim. Isso já são outras variações de você se misturar com a lombriga, com os parasitas em geral. Né? Daqui a pouco você pode pegar comichões. O problema todo é assim, né? Eu falei,
4% é que lida com... O restante 96% dá um banho aqui, isso é uma agricultura convencional. Aqueles 4% está misturado com todo mundo para lá. Então, a agricultura natural não deve nem dar 1%, está 0,0%. Então, o problema é o seguinte, quem é que está na mão com dinheiro para fazer as coisas todas? Essa é a questão. Não somos nós que vamos com dinheiro para fazer essas coisas. Eu, quando quis fazer aquele negócio que eu já falei ali, olhar a planta cancerosa, o próprio solo transformando ela em uma coisa, né? E que eu até fiz o paralelo com cervejas estadounidenses que vão ser para a estação de água, né? Assim, a gente, contato com a própria natureza, porque a verdade é o estado natural das coisas. Então, se você se lidar com a natureza te coloca dentro da verdade de novo, né? E você, mexeu, chegou uma hora falando que eu aprendi mais, não foi com os doentes, não. Os doentes foi o segundo, o primeiro foi com a natureza. Eu falo isso, né? Porque ali ele conseguia ver como é que se cura, como se regenera, como faz as coisas, olhando. Então agora nós não temos dinheiro. Mexeu vai encontrar uma dificuldade. Primeiro, eu não sei se você lembra, quando ele fala assim, ó, como é que ele começou a fazer a experiência? Com um sítio arrendado de uma pessoa que era fervorosa e deixou aquele negócio para ser feito, assim, nessa base. Segundo, com os agricultores tudo achando que aquilo ali, quem fazia ficava sendo zombado, zoneado por todo mundo. Tá certo? Porque como é que pode isso aí? Todo mundo, a crença de adubo era incrível, incrivelmente alta, porque o camarada raciocina logo o seguinte, você tem um nutriente aqui, você plantou, né? O nutriente foi embora com aquele negócio. Aí você, o que acontece? Planta de novo, vai embora. Daqui a pouco só está pobre, quer dizer, o raciocínio das pessoas. Entendeu? Aí não dá. Fica difícil. Aí como é que vai provar isso? Como é que vai fazer as coisas? O que parece que o que vai acontecer é isso, que no momento propício vai ter alimentos que o pessoal não vai poder comer, né? Hoje quem é que come morango? Só se for maluco, porque não dá. Morango, quem já comeu morango uma vez na vida, vê que é uma porcaria o que a gente come, tudo duro, empedrado, não sei o quê, assim que é o morango, né? Você não tem nem aquele sabor, aquela coisa. Você falou uma certa hora para ela, que era da... Não, antes de você falar do Vale Poró, qual era outra coisa que você falou? Rabanete. Rabanete, olha, eu plantava rabanete lá em casa. O rabanete que eu plantava lá em casa, cara, tirava assim na hora, lavava, coisa doce, saborosa. Entendeu? Não é mais isso. Na sua horta lá? É. Porque as coisas têm que ter o quê? Coisas que você olha assim, você tem que olhar, você tem que ser atraente a coisa. Você quando come, você tem que ter o paladar, você tem que ter o olfato, você tem o olfato, você tem... Eu já falei aqui que se para provar, eu faço isso. A batata doce, a cenoura da cor, tudo é docinho. Você compra na feira, não é mesmo. A batata doce chega a ser isso, um negócio assim maluco, não é aqui. Não, e a cor é diferente quando você prepara, é um sabor. Horrível. Agora, nós temos que pensar o seguinte, hoje, nós precisamos falar uma coisa, para ser bom, o solo ser bom de novo, demora às vezes 3, 4 anos. Quem é o camarada que vai querer plantar, vai esperar isso. Então eles vão jogar mais adubo, o sol vai piorar com a situação, vai dar, mas vai piorar. É que tem estresse flores, já viu? Você conhece esse, o que é que eles fazem? Eles fica favorável, dá a planta, mas em compensação, perece logo. Se você agitar alguma coisa, vai dar, mas depois, o preço para isso. Né? Entendeu? Acho que essa aqui é a questão. A gente não tem ainda mecanismo, proteção. Uma das coisas que a gente já vai logo falar de casa, os governos são corruptos. Então não adianta. Quem é que vai proteger a gente, cara? Qualquer fiscalização, qualquer coisa, você dá um por fora e acabou o problema, cara. Se der problema, não sei aonde, o que é que faz? Leva para o Supremo Tribunal, resolve lá na moto. Eu não tenho proteção nenhuma. Você não vê aquele canal da Coca-Cola que nós botamos no Facebook? O cara, a Coca-Cola está até hoje sem ganhar nada, rolando para lá e para cá. Ele ficou lá envenenado, quer dizer.
Como é que ele está? Está todo Você ferrado. viu o não que a dá. Coca-Cola, o cara fez com a garrafa de Coca-Cola? Os dois que botou na panela e o troço ficou aquela. Parece um lixo. Viu? Mas eu estou misturado. Virou Você vai um péssimo falar, uma cola. O Demetrio falou que ele fez um curso de agricultura natural e eles ensinaram que para fixar o nitrogênio no solo, você tem que plantar leguminosas. Isso é ervilha, feijão, não sei o quê. E ele disse que ele planta a ervilha que a gente compra no supermercado, né? A Valverde também. Que ele planta e a ervilha ela não desenvolve muito, ela fica um pezinho baixinho, então ela não atrapalha as outras coisas que ele planta. Então você planta coisas maiores, qualquer coisa. Não, intercalado não, ele bota assim, como se fosse uma forração no vaso. Tapete, Um tapete, exatamente. Forração. E fica melhor? Sim, porque segura o nitrogênio, né? Achei bem O interessante. São dele dicas que a gente não... chama-se permacultura. É. A permacultura no fundo, é uma cultura de sustentabilidade. Quer dizer, perma quer dizer permanente. É uma Cultura floresta, permanente. É sustentar. No Nordeste eles usam muito o bagaço da cana. Que aí bota, faz aquele tapete, principalmente para laranjal. Depois dela passada pelo moinho. Eu acho que era bom de fixar isso. Uma das coisas que é bom para evitar a questão da superstição é a gente fixar isso. Porque, primeiro, meu Sama nunca falou de experiência de meses. Você vê quantos anos ele fez experiência nesse sentido? Você lembra daí? Na leitura? Um monte de anos de experiência. Então, não foi de brincadeira. Outra coisa, aqueles casos que ele conta, se a gente fixar isso, ele vai pegar uns caras que vai, porque o Alpes lá, o Alpes japonês, né? Tem uma certa subida as altas lá, né? Bom, você sobe aqui. Os caras carregando aqueles 50 quilos nas costas. Qual era a alimentação deles? Arroz. Né? E quando tentaram dar alguma coisa a mais para ele, não quero não. Aquele outro musculoso, não sei o quê, comendo folha de eucalipto. Então, se a gente fixar essas coisas, assim, caramba, então o segredo é a coisa ser pura, sem agrotóxicos, sem nada, e fresco. Né? Isso é que é o segredo. E aí você adquire, eles falam, não dá carne para esses agricultores, aí não, precisam trabalhar, é ao contrário. O pessoal pensa que tem que dar. E o que ele fala, da localidade que a pessoa mora, é o alimento que ela tem que ter. Não deve nem pegar as sementes daqui e botar para outro lugar, nem isso. É tudo apropriado. Agora, isso não tem que mudar, né? A gente tem nós temos, vamos falar a palavra dos especialistas, são os agrônomos. Agronomia, quem faz estuda, agronomia, matar estuda. Né? Então, você já pensou, assim como tem a medicina convencional, não vai fazer isso, vai fazer a agricultura tradicional e vai bater. Vai bater, ó. No fundo, o que eu quero dizer mesmo, acho que é isso assim, prepare-se, vamos se preparar a gente, porque vai precisar de gente para orientar, para... Então vai ter que falar o seguinte, vai ter que fazer a revolução messiânica, que é mudar os paradigmas. Se fizer os paradigmas, não é mais isso, é isso aqui. E vai precisar de gente para falar isso. Entendeu? Eu estou falando aqui, quer dizer, espero que esse negócio dissemine para, quanto mais gente tocar no assunto, fazer essa briga, essa luta tem que ser travada. Porque se não for travada, eu vou entrar no teu que você falou ali. Foi o Einstein? Não me lembro se foi o Einstein que falou. Disse assim que o pior problema não é o mal que os outros fazem. O pior problema é a nossa omissão. Esse é o pior problema. Então, se a gente se omite, o padre nos esculhambou lá, uma vez o nosso Facebook está riquíssimo. Né? Vai arrebentar essa semana. O padre falou. Olha, quando o pessoal falando, o pessoal da igreja, o padre, quando acabou, o pessoal da igreja bateu palma. É muito fácil ficar batendo palma aí, esculhambou para o pessoal. Eu posso ser morto aqui. Né? É isso. Posso ser morto aqui, mas você está batendo palma. Está falando. Fala, vai em frente, fala. É isso que está chegando a hora, entendeu? Quando eu falei para você, você estava vendo, caramba, nós estamos nesse ano cheio de gente assim, cara. É possível. Não, e deixa, olha, para mim é o seguinte, viu? Para mim existe, como é que seria a palavra?
A nossa briga tem uma briga interna também. Essa que é a questão. Verdade. A gente achar que todo mundo é messiânico, então você vai encontrar resistência, às vezes, interna, e você tem que brigar lá dentro. Isso aí. Também. Também. Porra, o pessoal impede da palavra menstruação ir para frente. Cara. Por isso que eu preciso falar hoje à noite, agora, vou falar esses 40 minutos aí, para vocês pegarem a ideia que eu quero dizer. Mas vamos em frente, vamos lá. Isso aí vai bater na próxima pergunta. Tudo isso aí bate na questão. Dizem que o impedidor tem sido a inteligência, bem como a genética e a aptidão de células que se regeneram. Então elas não se regeneram. Pode acontecer o caso desse agrotóxico todo impedir o regeneramento dessas células. O contexto é um pouco, se você pegou o contexto aí, é um pouco... Peguei no final. No final. O homem é o único que foge dessa regra. Pois 5 ou 6 vezes 20 ou 25 anos daria em 100, 150 anos. Embora se tenha os povos isolados como os Unzas. Né? Unzas e... Bom, pegar a ideia é o seguinte. Você pega qualquer animal, se ele estiver vivendo num lugar selvagem, o tempo de crescimento dele é sempre 5 ou 6 vezes é o tempo de vida. Então o problema todo com o homem, não. O homem demora uns 20, 25 anos. Se você multiplicar por 5 ou 6, daria 100 ou 150. Então o famoso 120, que eles são até o mínimo. Na média por aí. Então é isso que a gente está... É o caso do leão. O leão vive pouco. Ele é carnívoro extremamente, vive pouco. Eu não sei qual é o tempo do leão. 12 anos. Parece 10 anos. 12 anos. 12? Envelhece rápido. Eu sei que o tempo de um cachorro, coisa assim, os felinos são estressados, eles vivem caçando o tempo todo, estresse. Mas vamos lá. Se fala que durante o passo da alimentação do gado, for a poluição, inclusive, com metano. Eles usam metano para... Bom, metano... arroz, fumo, tudo sem metano. Gastam recursos com água, energia e tempo que poderiam ser... E as Você quer falar? Vamos entrar lá na questão que você quer falar. É o seguinte. Quando você usa uma agricultura natural, você põe convencional aqui, você põe natural, quais são as duas grandes coisas que você obtém? Saúde e economia. Entendeu? Para você só ter uma ideia, olha só. Se você... Luiz falou uma coisa hoje que eu registrei. Assim, quando ele vai comer ali no restaurante aqui na igreja, você pode observar que quando eu vejo comigo, cara, quer ver meu grão, vou comer em algum lugar, vamos dizer um poluído desse aí qualquer, cara, eu como pra cacete. Sabe por quê? Porque o meu espírito é o que vai comer o espírito do alimento. Minha matéria come a matéria do alimento. Então acontece, meu espírito não fica saciado, porque aquela comida não tem ali, não tem espírito. Então eu fico comendo muito para chegar lá. Às vezes você come num lugar que é esse, você come menos, você fica saciado. Então, imagina a economia que poderia ser feita no planeta. Não estou falando da gente não. No planeta. Ele faz uma conta aí que você viu, 30%. Então é como se você tivesse uma capacidade de plantar 30% a mais, cara. Uma coisa também que eu aprendi, que será que depois que eu comecei a agradecer, quando eu for comer, eu agradeço por tudo assim que está ali, entendeu? E tipo assim, o que eu comecei a sentir, eu não ter muita fome depois, entendeu? Não ficava com fome. Quando eu comecei a ter essa gratidão por quem plantou arroz, feijão, sabe? Eu faço uma conversa assim, entendeu? Eu agradeço a Deus da eleição, estou perto do altar, entendeu? Mas o ponto que você tem que pegar é o espírito. Quem come espiritualmente é espírito com espírito. Aí a fome vai se dar ali, o restante é consequência. Não, isso talvez passe até pela questão do belo, né? Porque no belo, quando você agradece, e
eu acho que nesse momento é o que os nutricionistas tentam explicar, mas talvez não alcance porque não tem a espiritualidade, né? Você começa a comer devagar para ter o belo de se alimentar, né? E aí você também fica tão mais terno na hora da comida que você come menos, você está saciado, né? Agora, só Isso toma também é cuidado, diferente, né? toma cuidado aí, porque o que apregou a mestição é sempre você comer rápido. Eu sei, para comer quantidades maiores, né? Dá trabalho. Para dar trabalho. Aquela política de você ficar fazendo pastoso aqui dentro, ferrado. Isso aí. Mas o lógico que tem essa história de mastigar 20 vezes. Tem que ser tudo rápido. Você vai no banheiro rápido, eu faço oração rápida aqui, tudo rápido. Não tem que ficar esse negócio de ficar, não, eu vou agradecer muito. Eu mexo os olhos. Tem que ser bom. Nada disso. Rápido, tem que viver. Entendeu? Rápido. Não precisa se estressar, não, é rápido. É diferente de estressar. Falando nisso, a oração hoje, meu Deus do céu. A agonia me dá é quando eu vou lá na. Que loucura. Mas sabe por quê? É muito Não, mas o pior é isso, é que ela entrou com uma entonação e depois ela muda a entonação, isso mata, arrebenta. Não, mas o próprio Você tem que ter uma entonação correta. porque ela entrou com uma entonação forte. Mas as pessoas não. Eu faço, uma das coisas que eu faço, até não é por causa de mim não, por causa de vocês. Para acelerar, para o cara se acostumar, ficar mais atento. E ele é humano, né? Eu faço mais isso. Mas ele é humano, tem que ser batido nessa. Você pode fazer. Vamos lá. Depois que você. Então, o que vale é o. Se você fizer assim, quer ver? Ou então. Tanto faz. O problema é ter essa batida, né? E é oxítono, né? O japonês é oxítono. Vai em frente, vamos lá. Quando fala aqui de uma biologia espiritualista, essa biologia que ele fala que é no sentido de dar uma aula espiritualista, ou no sentido vai enquanto o espírito. do corpo. Vai enquanto o espírito. Porque o pessoal, hoje tudo é materialista. Então o pessoal, por exemplo, vai começar a falar, vai entrar na nutrientes, nas coisas assim, e vai ficar por ali, quer dizer, é matéria. Ele não vai ver que ele está. Porque quando o cara fala nutrientes, a conversa vai ficar mais difícil. Porque quando você fala alimento, é uma coisa mais geral, mais ampla. Quando você fala nutrientes, daqui a pouco você está falando em. Como é que eu vou falar? Ou em carboidrato, coisa dessa natureza assim. Daqui a pouco você está falando no sódio, no potássio, no nitrogênio, que alguém falou aí, tá certo? Então depende, quer dizer, eu já vi, hoje foi minha mãe que estava falando, né? Na questão do sal de cozinha. Estava falando que alguém falou para ela, que é bom nem dizer o nome, mas alguém falou para ela que precisava comer, não foi o Luiz, não. Precisava comer sal, né? Eu falei assim, mas para que essa conversa assim? Pô, os alimentos têm sódio. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, certo? Você só pode comer isso se você realmente não tiver uma comida, né? Se você tiver essa deficiência muito grande, você está tudo bem, mas... Foi um nutrólogo, o Jô Soares, recentemente, e ele disse, eu achei isso certo, que hoje em dia a CRM está proibindo os médicos de falar, você não pode. Porque às vezes um pode, o outro não pode, não sabe como é que o organismo produz, a necessidade tem muito cálcio, outro muito isso. Olha, você quer ver a palavra sal? Tem que enquadrar as pessoas. Sal, a palavra sal. Ela gerou, sabe o quê? Salário. E por que salário? O cara era pago com salário, porque você pegava os alimentos, você botando sal nos alimentos, no bacalhau, você conserva os alimentos. Então você tinha uma arma a mais através do sal. Então, era para isso, não era para outra coisa. Bom, vamos lá. Vamos lá com muita coisa. E o açúcar também, né?
sal até o negócio lá do magnésio, né? O famoso magnésio tem a sua razão de ser, mas açúcar... O açúcar parece que o problema é ligado com a inteligência, né? Tanto é que ele fala que as pessoas que gostam de açúcar são pessoas que são mais inteligentes. Agora, o pessoal está mudando as coisas. Bom, virou o elemento da vez agora, é o açúcar. Mas no século passado foi gordura. E aí viraram a gordura animal, botaram para a outra ferrou todo mundo. Os pediatras agora não deixam as crianças, enquanto não puderam, comer açúcar. O ovo agora é o bonzão, não tem problema. Já foi horroroso. Já foi vilão. Sinto muito é o seguinte, não quero discutir essas coisas. Não quero, deixa esses caras falar o que eles quiserem, entendeu? Deixa eles falar o que eles quiserem, eu não estou interessado nisso. Entendeu? E essas dietas, que fala que as modalidades das dietas, ortomolecular, química, reflexologia, né? E esse negócio de dieta do sangue. Dieta do sangue. Dieta de Jesus lá, dieta de Jesus, tem tantas dietas. Uma das dietas que eu acho que se a pessoa quiser fazer um estudo histórico e tal, você deve começar pela Ayurvédica. Essa é a mãe de todos. São 7 mil anos de existência. Então você vai estudar ela, aí você vai começar a Ayurvédica, eu acho. Que é do Vedas, né? É Vedas, quer dizer, Vedas com, ciência da vida. Ciência da vida? Peraí, ciência. Acho que é ciência da vida, acho que é isso. Ciência da vida. Então aí você vai estudar os 5 elementos, você vai incorporar a lei. Bom, o ar todo mundo já conhecia, vai incorporar chama o éter, né? O conhecido éter. E aí vai jogar muita força no fogo, quer dizer. Ele fala muitas coisas semelhantes. Quando você vai comer, né? O que é mais importante que eles falam? Não é o que você come. Olha a palavra que ele usa. Não é o que você come, é o que você consegue digerir. Olha só. Jogou o problema para o estômago, que é o importante que ele fala do solo. Nesse caso aí, a dieta compatível com o tipo sanguíneo seria... Também existe essa aí, também existe. Tem umas que preparam para pressão alta, tipo americano, para cuidar do pessoal da pressão alta. Agora está no topo da pirâmide, que é cuidar da gordura, se o cara não tem muito gordo. Né? E tem outra coisa, era gordo e tem outra coisa também. Olha, se você tem atração por algum, esse naipe que a gente está dando ali, você vai poder brincar com dieta tranquilamente. Se você quiser seguir minha instrução, você ficar preso nisso aqui. Coisa saudável, né? Boa, sem agrotóxico, mete o bocão e vai em frente. E segue o teu norte. Se você estiver mal, você vai tomar refrigerante, você vai comer biscoito com tudo quanto é tipo, porque você está pedindo isso. Você está oscilando, né? Se você estiver centrado, você vai errar pouco. Eu acho que ajuda também, ministro, na vitalidade da pessoa, assim, desde que você vem da infância, entendeu? Desde que você nasce, a maneira como você é criado, a sua alimentação, aquilo contribui muito. Assim, desde novo você tem aquela alimentação. Eu morei assim, dentro do pomar, entendeu? Desde que eu me entendo, gente. Então, aquelas frutas tudo no pé, a gente acordava comendo fruta, tudo com fruta. Não existia esse negócio de agrotóxico, essas coisas de adubo, esses negócios. Era tudo jogado assim, nascia, né? Para lembrar. Era mais de 10 pés de manga, de todas as espécies. Entendeu? Tudo assim, não botava para madrugada, essas coisas, não estufa, não. Era no pé, de subir, pegava e comia. Eu acho que isso ajuda muito para a saúde, porque eu vejo assim, todos os meus irmãos têm saúde. Eu não vejo ninguém assim, doente, indo para médico, essas coisas. Todos eles assim. Minha mãe também, ela morreu, mas morreu forte pra caramba. Se não fosse essa dengue, ela tinha um corpo enorme, assim, toda abração. Eu acho que tem uma hora que a gente tem que parar e pensar. É a educação, acho que é o mais fundamental. Se você se educou lá dessa maneira, você vai continuar a educação. Pois é. Eu acredito que não, seja e tanta aqui questão também, mesmo. porque o salmão daqui é o chileno.
Tudo é Então, cativeiro. Essa garota hoje está perdida, porque hambúrguer, cachorro quente, todas essas coisas, entendeu? Não teve isso aí. A verdade é o seguinte, nós não temos muita opção. Quando estamos falando nós, não estou falando da gente, nós, em geral, não temos muita opção. A gente está condenado a comer muita porcaria. Então, aí, você viu a estatística aí? Foram 4 milhões de porcarias. 3 mil é quase que, vamos exagerar, é quase que fatal. E a nossa convivência diária são 60 mil com produtos complicados. Porque, então você pensa, 60 mil é o que é o nosso cotidiano. Então dizer que o nosso organismo não é forte, super forte. 60 mil. Aí você tem que adoecer, claro, você tem que adoecer para poder purificar um pouco para aguentar o rojão. Então é uma dureza, nós estamos enfrentando uma dureza. Uma dureza. Mas vamos lá, vamos em frente, escreve gente. Temos que plantar, nós temos que fazer isso. Esse é o meu sonho. Então, eu também, por isso que eu queria fazer aquilo que eu falei com o senhor. Esse é o meu sonho. Estou doido para ganhar um dinheirinho para Estou poder. querendo fazer isso aí, porque eu tenho um terreninho lá, estou pensando nisso. Vale a pena. Olha, para você ter uma ideia, na casa Terreno que eu fui criado. como é que seria a palavra? Da sogra do meu E ele não filho. tem nada, tá virgem. A sogra do meu filho tem um terreninho. Eu sei do tamanho disso aqui, cara. Eu nunca comi uma banana tão gostosa. Doce. Doce. Eu não consigo comer banana doce. Que banana. E ela tem lá no quintal com várias frutas. Espírito Santo para você. Vamos lá, vou em frente, tem muita gente. Agora não. Agora na Tijuca, onde vende tem no mercado, você encontra banana. A Cori já tem uma loja Na Tijuca. É natural. Tem a feirinha da Glória. Eles travaram o garoto aí, A tá? feirinha da Glória também. Tá no Vasconcelos. Ele vai estar mais no quarteto mais. Alguém tem uma Só que não tem sítio, não tem outro. 19,46. A gente vai ver o mercado. Quem vai ver? Mas lá tem tempo aí, vamos lá. Ninguém tem mais perguntas? Então entra com outro tema. Bom, eu acho que as pessoas se Peraí. Pois é, eu já tenho um tema aqui preparado aqui. Vamos ao tema. Vamos ao tema ou vai ter mais perguntas? Sobre a aula anterior, sobre a água, para regar as plantas, Isso. seja para plantação de alimentos, seja para as plantas de flores também. É deixar a água de colocar de um dia dentro de um balde, de um dia para o outro dia para colocar nas plantas, porque aí vai evaporar o cloro. Que é muito importante também, porque o cloro ajuda a não se Isso eu sofro o tempo todo quando eu vou nadar. Só põe, Não dá, não consigo. põe cloro de manhã cedo, do lado de manhã cedo. Lá no Comariz, aqui não, aqui é salinizado, mas também é um problema, também é a mesma coisa. Mas aí lá é pior, é cloro, o cara joga cloro. E eu vou na hora exatamente, quando acabou, eu entro. Caramba, meu nariz fica tudo. Eu não consigo fazer. É terrível. Né? Então vamos lá. Uma pergunta aí, tem mais nada? Não. Quem tem mais nada? Cara, tem tanta coisa nesse cara. Muita coisa. Um monte de coisa. Né? Mas tá bom. Mais nada. A última, aquele negócio do. Dani uma. Dani uma, Dani duas, Dani três. Pô. Então tudo bem. Vamos passar para o outro. A gente continua, né? O cara vai lá e separa. Soninha, como é que a gente vai acabar isso aí? Sem nada? Ei!